Eu estou aqui na Zebra hoje para conversar com o presidente dessa empresa que fornece tecnologia de código de barras, RFID, né, conceito de OT, Internet das Coisas. Eu vou conversar com o Vanderlei Ferreira, né, que é o presidente da empresa, e discutir um pouquinho o case que foi lançado, anunciado recentemente do aeroporto de Congonhas, né, que está utilizando a tecnologia de identificação por radiofrequência e também de localização em tempo real para fazer todo o controle de pessoas e máquinas na pista, mas o Vanderlei vai contar um pouquinho melhor sobre o que é isso. Deixa eu virar a câmera aqui para ele. Vanderlei, boa tarde, né? Boa tarde, tudo bem? Tudo Beleza. jóia. Então, você pode contar um pouquinho o que está acontecendo lá no aeroporto de Congonhas? Eu acho que é uma grande conquista para a Zebra, né? Porque afinal Sim, de contas é um lugar que tem uma grande exposição, né, para vocês em termos de marca e tudo mais, e uma tecnologia que vocês estão levando, que é uma tecnologia super avançada. sim. Não, o caso realmente é muito bacana. Acho que toda a experiência que a Zebra já tem na parte de aeroportos já começou já há alguns anos atrás, mas muito focado ainda na parte de bagagens, em que toda uma rastreabilidade para saber como é que as bagagens eram sim capturadas e colocadas e armazenadas para colocar nos aviões, se chegavam aos seus destinos ou não, através da utilização de RFID. Então tem algumas empresas aéreas que utilizam já essa tecnologia, muitas delas com a tecnologia da Zebra. E daí, com a evolução, nós aprendemos em como acho que ajudar e apoiar ainda mais esse setor aeronáutico, né? Em que nós percebemos que, dado um grande processo e necessidade de logística, é fundamental, e todos sabem disso, que quanto menor tempo que uma aeronave permanece em solo, é bom para todo mundo. Não só para o passageiro que quer ver o seu avião saindo, né, no horário certo, mas principalmente para toda a parte operacional do aeroporto. Então, o que foi desenvolvido para o aeroporto, inicialmente o aeroporto de Congonhas? Nós temos lá uma solução de RFID com RTLS, que é a parte de localização. Então, nós instalamos antenas em locais bastante estratégicos, tudo isso determinado e alinhado com o aeroporto, com toda a legislação disponível para a utilização de equipamentos de radiofrequência. Então, é muito importante isso para não interferir em nenhum outro equipamento, que o aeroporto tem muita intervenção de ondas, né, e também de equipamentos de comunicação com as aeronaves, então isso é uma grande preocupação. E com isso, então, essas antenas posicionadas em locais estratégicos, nós utilizamos então de tags, que nada mais são do que antenas, são receptores, isso em pessoas, nas pessoas que dão todo o suporte à estrutura do aeroporto, equipes de solo, também os caminhões de apoio, outro tipo de equipamento que também vai fazer uso, algum tipo de intervenção na aeronave. E com isso há uma otimização muito grande, que é você saber em tempo real onde que está cada tipo de recurso e já antevendo, sabendo que uma aeronave vai estar chegando ou ela tem um determinado prazo para sair, você já de uma forma bastante antecipada faz toda a orientação dos recursos. Então precisa um caminhão de abastecimento, quero saber onde é que está o caminhão que vai transportar, o ônibus que vai transportar os passageiros, para ele já estar tudo já o mais otimizado possível. Isso é ganho de eficiência, isso é redução de custo operacional, isso é satisfação no final do dia também para o passageiro, é melhoria do processo como um todo. Isso foi o que é implementado no aeroporto de Congonhas. E Vanderlei, lá no aeroporto, por exemplo, vocês que têm já essa experiência da questão de bagagens, né, e tudo mais, as bagagens representam um prejuízo enorme para as empresas aéreas ao longo do ano, né? É alguma coisa em torno aí de 20 bilhões de dólares, desculpa, são 3 bilhões de dólares por ano, isso é um número de 2015, mais ou menos, 2016, que eu me lembro de ter pego essa informação. Isso é um volume enorme de dinheiro, né? Um prejuízo gigante que as companhias podem ter e que provavelmente para fazer um investimento de RFID ou de tecnologia para evitar que isso aconteça é muito menor, a gente sabe disso. Por que será que as empresas aéreas ou os aeroportos ainda não reconheceram a tecnologia como uma forma de eliminar esses custos, né? Esse prejuízo, na verdade? Na realidade, existem, eu acho que, vários motivos, né, para que isso talvez não tenha tido ainda a real adoção, a adoção que nós gostaríamos.
Claro que é muito comum você ver a utilização de código de barras nas etiquetas, nos tags, né, que acompanham as bagagens. Como eu comentei anteriormente, algumas utilizam já o RFID, são poucas, mas algumas. E o que eu acredito muito é, na realidade, se estabelecer um tipo de padrão para com que uma mala despachada aqui no Brasil seja reconhecida em qualquer aeroporto da Europa, dos Estados Unidos ou qualquer outro país. Essa talvez seja uma das dificuldades em se estabelecer uma grande adoção. Uma padronização internacional. Eu acho que é uma padronização em termos de qual é o protocolo, de como que essas bagagens serão identificadas ou não, é um tipo de necessidade. E eu acho que ainda é um pouco da falta da visão mesmo, de implementação das empresas, de qual é realmente o grande benefício que isso traz. Eu acho que você faz um papel excelente nessa questão da divulgação, de quão benéfico que é a utilização da tecnologia de radiofrequência, de RFID, de outras associadas a ela. E é fundamental as empresas entenderem onde é que estão os grandes benefícios. Nós, como fabricantes, nós como Zebra, também temos, eu acho que, uma importância bastante grande na parte educativa, em levar mais conhecimento. Eu acho que isso, na realidade, é o que falta. Tendo conhecimento, as empresas vão entender que você tem um ganho efetivo muito grande. Por quê? A gente estava falando agora há pouco da satisfação do cliente, né? O avião, a aeronave sair no horário previsto. E bagagem é a mesma coisa. Você imagina um dia, e eu acho que esse mundo não está distante, em que eu vou poder, mediante um aplicativo, saber exatamente onde é que está a minha bagagem. Se ela foi embarcada junto comigo na minha aeronave ou não, ou então se ela está chegando, se ela está já na esteira para ser despachada. Então acho que isso é o tipo de aplicativo que em breve eu acho que alguém vai inventar um tipo de solução como essa. Mas o que falta acho que é o conhecimento. É um aplicativo prático em saber identificar e ver qual é realmente o grande benefício que se tem utilizando isso. Pois é. Se tivesse já uma estrutura de leitores instalada nos aeroportos, certamente teria um aplicativo para fazer bastante. isso, né? Com certeza. Já facilita bastante. Porque o menor custo, na realidade, de todos é o custo do tag. Sim. Muito se fala do custo do tag, mas dependendo do aplicativo, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, quanto custa uma bagagem perdida? Pois é. Não é somente pelo conteúdo da bagagem, mas é pelo transtorno, pela insatisfação do cliente. Então tudo isso tem um valor que às vezes nós não conseguimos mensurar, e que por vezes ele é muito maior. Quanto de prejuízo tem um cliente em talvez não querer voar com aquela companhia aérea porque teve sua mala extraviada? Sim. Então, muito disso, se nós tivéssemos, acho que, uma infraestrutura um pouco melhor, a aplicação, o uso do tag e as tecnologias, porque o grande, acho que, segredo, o coração do RFID está no aplicativo, está no software que faz todo o controle dessas transações. E hoje se tem conhecimento em abundância no mercado, existem empresas e parceiros fantásticos que implementam essas soluções, então conhecimento não falta. Sim. Acho que é o convencimento dessas empresas dos grandes benefícios que a gente pode estar ajudando. Exatamente. Eu acho que, inclusive, seria interessante dizer que a Zebra, apesar de, né, além de ter conseguido um case importante como é o do aeroporto, tem outros cases importantes de menor porte em setores como varejo, né, empresas de diversos portes, inclusive. Não é uma tecnologia só para aeroportos. Não, né? não. RFID, eu acho que ele está em todo lugar. Hoje, quando nós falamos em RFID, não podemos esquecer que Beacon, IoT, né, são tecnologias totalmente ligadas a RFID. O Beacon, o IoT só funciona em grande parte se nós tivermos o RFID como um dos apoiadores tecnológicos do processo. Então, assim, é muito interessante perceber que em setor de varejo nós temos uma aplicação bastante grande, no setor de logística também é fundamental, podemos ter ganhos muito efetivos, até mesmo no agronegócio, né? Muito comum nós ouvimos falarmos do boi rastreado. Né? Você tem o brinco, então agora estamos falando que o tag tem que ir talvez no nariz, no focinho, né? do gado. Também é uma tecnologia muito utilizada. Tudo que há dificuldade de um acompanhamento mais manual, um acompanhamento humano mais direto, o RFID tem uma aplicação muito boa. Então o Brasil, que é um país fundamentalmente que vive do agronegócio, nossa, nós temos aplicações belíssimas que poderiam ser muito mais utilizadas. É garantir
quando a gente fala em rastreabilidade, imagina a gente ter um controle de uma árvore frutífera, saber que daquela árvore frutífera está saindo um fruto que vai chegar num supermercado e você saber a origem, todo o passo que aquela fruta levou para chegar nas bocas do consumidor. Então você fala, puxa, que coisa bacana. Isso é possível. Sim. Isso é possível e é um mundo real. E uma outra coisa curiosa também que tem em relação a isso é que a gente tem um desenvolvimento de tecnologia muito forte no Brasil, né? Especialmente porque a gente tem desenvolvedores de software muito bons. Né? Nós somos muito criativos. Né? Nós somos muito criativos. E nós temos a previsão do mercado internacional é de que a tecnologia de RFID e IoT cresçam em uma questão aí numa faixa de 12% ao ano até 2020 em média. Ou seja, imagina quanto o Brasil não significa nesses 12% para puxar essa média para cima, Sim, não é verdade? com certeza. Então acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de negócios que talvez seja uma área que ainda não reconheceu tão bem o uso da RFID. Embora eu fiz um case recentemente com a usina São Martinho do setor sucro-alcooleiro, né, que eles se chamam hoje, que é a questão do açúcar, né, produção de açúcar com cana e também de álcool. Né? Eles estão usando a tecnologia de RFID, inclusive de um jeito bastante sofisticado. Eles criaram uma mini operadora de telefonia dentro de uma fazenda de cana, né, numa dessas fazendas que eles têm, que tem também uma usina de cana-de-açúcar. Eles criaram uma mini operadora de telefonia LTE para fazer aquela parte que a operadora de telefonia chama de última milha. Né? Eles não tinham como fazer a comunicação dos sistemas e também das tags a partir né? Não tinha como fazer a ponte para os sistemas. Então eles começaram a fazer a leitura de RFID e depois eles fazem essa conexão, essa ponte por telefonia celular. Eu achei bem curioso, é um case muito interessante que está no RFID Journal para se verificar isso. E é o uso de tecnologia, né? No caso aí eles tiveram os custos adicionais que eu até não sei se seria tão interessante. Eles desenvolveram equipamentos para fazer isso. Talvez se tivesse usado equipamentos de mercado como os da Zebra e dos concorrentes da Zebra, seria interessante para reduzir custos, né? Mas eles fizeram uma solução bem interessante, né? Uma coisa caseira, uma coisa da empresa, que chegou aí no agronegócio para trazer um novo tipo de perspectiva para esse setor. Mas tem a questão do gado, manufatura. A gente tem no Brasil um dos maiores cases de reutilização de materiais, ou seja, a parte que entra o conceito de economia circular e utiliza RFID. Então acho que existe um mercado bastante grande. Tem, enorme, um mercado enorme, o setor de vestuário. Hoje você percebe cada vez mais grandes redes em que as roupas já vêm etiquetadas de fábrica com tags RFID e você pode ter ali todo um controle, na realidade, desde a fabricação dos fornecedores que compõem aquele tipo de roupa, né? Então você tem benefícios enormes. Sim. E a associação disso com o código de barras também, né, Vanderlei? Sim, vocês têm essa tecnologias solução. complementares. Sim. Sim, a Zebra até nasceu, né? Um nome curioso, muita gente não sabe, né? Que o nome Zebra veio justamente dessa alusão de código de barras, né? O preto e o branco, e aí veio o nome do animal, né? Zebra. Mas a Zebra é uma empresa que está no mercado, ela foi fundada em 1969, então já há muitos anos, e desde que ela foi fundada, sempre foi pensando e desenvolvendo processos para a utilização de identificação de ativos e pessoas. Então, identificando através de códigos de barras, de RFID, né, que é a evolução da tecnologia, que também não é uma tecnologia nova, mas se utiliza muito, e a Zebra tanto gera as etiquetas e também os tags, ela grava os tags quando a necessidade da utilização de RFID, e também a leitura. Então, fazemos todo o processo para apoiar as empresas e pessoas na rastreabilidade. Bacana. Bom, Vanderlei, gostaria de te agradecer pela oportunidade de conversar contigo e saber essas informações novas aí de todos os cases que vocês estão fazendo. Este aqui é o RFID Journal em forma de vídeo, ok? Um abraço para todos e até a próxima.